Azul Notícias, seu canal de informações. Agora 8h25, bom dia. Está começando então mais um bloco da entrevista do dia. Hoje então a gente está recebendo aqui nos nossos estúdios a dermatologista Janaína Ribeiro Machado. Ela que vem esclarecer dúvidas então sobre o vitiligo, que é uma doença caracterizada pela perda da coloração da pele, né? Ela vem falar então um pouquinho mais a respeito desse assunto, que é muito interessante e tem muitos mitos, ainda muitas fake news a respeito desse assunto, e ela vem então desmistificar a respeito então desse assunto, falar um pouquinho mais sobre o vitiligo. Bom dia, Janaína, seja bem-vinda. Bom dia a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Nós que agradecemos a sua presença por vir tirar esse tempinho para vir conversar com a gente e falar um pouquinho mais a respeito desse assunto. E para a gente começar a nossa entrevista, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente o que é o vitiligo, né? Por que acontece então essas popularmente falando, essas manchas na pele, né? O vitiligo é uma doença adquirida, então não se nasce com ele. 50% dos casos vão acontecer até os 20 anos de idade, mas pode acontecer na terceira idade, aos 80 anos, aos 40 e poucos, não tem essa limitação de idade. Acomete igualmente ambos os sexos, homens e mulheres, pode acontecer em qualquer parte da pele, pode deixar os cabelos e os pelos brancos também, pode acometer as mucosas, vaginal, peniana, a boca e em qualquer parte do corpo. Geralmente ele começa como manchas que vão perdendo a cor, ficam, a gente diz, hipocrômica, com pouco pigmento. Aí é mais fácil tratar nesse momento, em que elas estão pequenas. E vai evoluindo para uma mancha branca-leite, né? Bem branca mesmo, e vão ficando maiores. Então é importante procurar o tratamento no início. Tem relação direta com o emocional. Então, há alguns genes envolvidos. A pessoa precisa ter a genética para desenvolver o vitiligo, mas o gatilho é sempre emocional ou estresse. Então, na criança, a gente vê crianças sofrendo bullying, separação dos pais, mudança e adaptação escolar. No adulto, um divórcio, um luto, uma perda de um emprego é muito comum. Sempre há esse link, e quando o paciente não tem consciência, ele acha, né, em nível assim da consciência dele, que esteja tudo bem, mesmo assim a gente precisa encaminhar para o psicólogo. O tratamento é junto do dermatologista com o psicólogo, quando a pessoa decide tratar, porque o emocional é o gatilho e muitas vezes é o que impede do paciente melhorar. Bacana, eu queria saber, também lembrando o pessoal que a nossa entrevista está sendo transmitida em forma de live, né? Você pode acompanhar então no nosso Facebook lá, a live ao vivo. Se tiver alguma dúvida, pode mandar também a respeito então do vitiligo no 98804-2851. Quais as doenças associadas, então? Tem alguma doença associada também ao vitiligo? Na literatura tem mais de 30, mas na prática médica, a grande associação é com doenças da tireoide, quando existe. Então, doenças autoimunes da tireoide, o hipotireoidismo, que deixa o metabolismo mais lento, a pessoa vai engordar, vai ter um certo desânimo, uma fadiga. O hipertireoidismo, que deixa a glândula hiperfuncionante. Então, a pessoa vai emagrecer, vai ter palpitação, pensamento acelerado, insônia. E raramente câncer da tireoide. Mas vale lembrar que o câncer da tireoide, graças a Deus, é um dos cânceres mais benignos, por assim dizer, embora câncer não seja benigno. A letalidade é baixíssima, mas você precisa também pedir um ultrassom de tireoide para esse paciente quando a gente faz o diagnóstico de vitiligo. Então é importante prestar bastante atenção. Sempre tireoide é o mais importante. Bacana. Como diagnosticar? Quem tem agora, parece uma manchinha, alguma coisa, muitas pessoas que estão nos ouvindo também, às vezes agora está ouvindo, poxa vida, tenho essa mancha ali, será que é, será que não é? Como que vai, a gente apresenta esse diagnóstico, se é vitiligo ou não? Sim, muitos pacientes que têm outras condições, como pano branco ou a leucodermia gutata, que são manchinhas em confete nos braços e pernas de pessoas idosas que tomaram muito sol, já vêm desesperados. Isso aqui é vitiligo, não é, doutora? Nem tudo é vitiligo, mas o diagnóstico é clínico. Tem que procurar um dermatologista, de preferência com título de especialista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, porque tem muita gente fazendo formações alternativas
que não vão ter aquela bagagem de formação, né? O diagnóstico é clínico. Não adianta fazer biópsia, a biópsia é inconclusiva, não adianta pedir exames de sangue que não vai acusar nada. É eminentemente clínico. E muitas vezes a gente usa a luz de Wood, que é uma luz que o dermatologista tem para auxiliar quando ele está em dúvida. E bem no começo, assim, quando aparece, já consegue diagnosticar ou tem algum tempo? Sim, consegue. Então sempre começa perdendo pigmento. A mancha vai ficar um café com leite clarinho. E depois ela vai ficar, com a evolução do tempo, ela vai ficar branca nacarada, que a gente chama, branco leite. Essa é um pouquinho mais difícil de tratar do que a mais clara. E sempre vai começar pequeno, nunca vai começar uma mancha enorme na sua pele. E ela vai aumentando em diâmetro, crescendo para os lados. Olha só, e quais as limitações de vida? Pode fazer tatuagem? Porque assim, a gente sabe que quem tem, aparentemente parece até que aquela pele está mais sensível, é mais frágil, né? Ela pode fazer tatuagem, algo assim? Ou tem alguma restrição? Sim, pode fazer tatuagem e pode se submeter a uma cirurgia eletiva. O que é cirurgia eletiva? Aquela que você quer fazer. Quer fazer um aumento de mama, né? Uma apendicectomia, uma cirurgia de urgência. Desde que o seu vitiligo esteja estável há pelo menos 1 ano. Então, ele não está crescendo, não está aumentando, não surgiram novas lesões, você pode se submeter à tatuagem e à cirurgia eletiva. Pode ir à praia, piscina, à vontade, vida normal, protegendo a área com filtro solar acima de 30, reaplicando de hora em hora. Se você vai ter uma exposição muito prolongada, vai pescar, vai velejar, vai ficar muitas horas, usar as camisas com filtro solar, usar o chapéu, tudo isso que a gente já sabe, né? Uma proteção a mais. Mas a vida normal pode se expor ao sol, sim. Muitas vezes o sol é nosso aliado. Quando o paciente não tem acesso a um certo tipo de tratamento chamado fototerapia, muitas vezes o sol é aliado, mas não pode ter queimadura. Isso é importante dizer. A exposição solar controlada. Toda vez quando eu diagnostico o vitiligo, eu falo isso na primeira consulta do paciente, principalmente criança. Se machucar, se arranhar, caiu e arranhou a perna, escoriou, teve uma dermatite, coçou demais o braço, se você tem vitiligo, vai aumentar ou vai surgir uma nova lesão onde você traumatizou. Então, a queimadura solar é uma coisa temida no vitiligo. Até porque você não queima só um pedacinho da pele, né? Quando você se expõe... há pacientes que ficam com vitiligo muito extenso após uma queimadura solar. Ela não deve acontecer. Então deve tomar bastante cuidado e precaução em relação a isso. Mas a vida é normal. Importante dizer que o vitiligo só causa manchas na pele. Tem CID para ele, é categorizado como doença, mas não afeta o órgão interno. Existe aquela associação com doenças da tireoide, mas é porque o vitiligo também é uma doença autoimune. Quando eu tenho uma doença autoimune, eu tenho mais chance de ter outra. É uma doença porque é a morte celular do melanócito, que é a célula que produz pigmento, mas não afeta nenhum órgão interno. A vida é normal, né? Apenas você lidar com isso do ponto de vista emocional, de autoaceitação, né? Porque é estigmatizante. Não tem cura, né? Não tem cura, tem controle. Quando você decide tratar, né? Também é uma opção não tratar. Hoje em dia existe um movimento mundial encorajando as pessoas com essas doenças que no passado eram extremamente estigmatizantes, né? O Michael Jackson foi um estereótipo, né? De um vitiligo muito grave. Da pessoa se aceitar. Então, há várias personalidades na mídia que se assumem e trabalham em campanhas, né? Sim. No Vitiligo Day, nesse sentido. O importante é para você. Se você se aceita assim, se tá tudo bem, não ligue pro outro. A limitação é do outro e não te aceitar. Então, o problema tá com ele, não com você, né? Você não vai ser menos amado, você não vai... os seus amigos não vão deixar de serem seus amigos porque você tem vitiligo. E eu também queria saber a respeito sobre a alimentação, porque a gente sabe que no nosso corpo a alimentação influencia em muitas coisas, e no vitiligo ela influencia, pode comer de tudo, tem algo que às vezes é restrito, porque talvez tem alguma associação também com essas manchas ou nada a ver? Não, Veridiane, há muitas fake news nesse sentido, principalmente no Nordeste, que eles têm aquelas comidas mais típicas, Sim. né, que olho de bode ajuda no vitiligo, que testículo de boi, isso é mito, não há comprovação científica nesse sentido. Pode comer de tudo variadamente, mas no sentido de ter uma doença em que há uma inflamação local, né, células da pele estão atacando, células de defesa estão atacando células da pele que produzem pigmento. Então, como há uma inflamação local, o bom senso predomina, uma dieta equilibrada e variada, né?
rica em alimentos antioxidantes, frutas, verduras, que vai fazer bem para sua saúde em geral, né? É o bom senso. Evitar o álcool, o tabaco não é bem-vindo porque inflama o indivíduo que é fumante crônico, usuário de muito álcool, o açúcar em excesso, mas se alimentar variadamente e com equilíbrio. Muito bem, olha só, tem uma pergunta aqui da Edneia, ela falou o seguinte: tem muitas pessoas e muitas teorias que passa, é verdade? Não é uma doença infecto-contagiosa. Doença infecto-contagiosa será aquela transmitida por um vírus, por uma bactéria, por um fungo, e não há um agente microbiano, não tem um germe que cause vitiligo, né? Uma doença autoimune cujo gatilho é emocional e você precisa ter os genes para manifestar. Muitas vezes você nasceu com genes, mas não teve um evento estressor, né? Um trauma emocional que tenha desencadeado, mas não pega. Muito bem, a Laura também perguntou o seguinte: se bebê já apresenta o vitiligo? Como você falou que é emocional, os bebês não apresentam? Ou tem alguma... Muito raro. Eu nunca vi nenhum caso. Geralmente após 2 anos de vida. Mas bebezinho, lactente, não. E tem alguma forma de acelerar o processo? Tem pessoas que apresentam algo pequenininho e de repente já, do nada, já apresentou um monte de mancha. Começou pequeno e de repente... Tem pessoas que convivem por anos. A pessoa fala pra você: olha, eu tô com 30 anos, a vida toda só tive nas mãos e na região genital. Aí acontece alguma coisa, né? Muito... Eu já tive caso até assim, um abuso sexual, né? E a pessoa generalizou as lesões. Saiu pra tudo que era lado da pele, né? Você até comentou a respeito do Michael Jackson, eles falaram que foi mais ou menos isso, né? Porque também foi algo muito rápido, né? Sim. O Michael Jackson era um caso fora da curva. Ele tinha cerca de 60%, 70% pelo que saiu na mídia, claro, né? Eu não examinei, não tem como falar. Mas isso não é comum. O vitiligo, quando acomete cerca de 70% da pele, você não consegue mais estimular pigmento onde está branco. Aí você vai despigmentar as áreas que estão produzindo pigmento ainda. Existe um tratamento irreversível à base de um composto fenólico em alta concentração, que é tóxico para o melanócito, vai matar o melanócito do ponto de vista químico, você usa e vai despigmentar o resto. Não é comum isso. Geralmente a pessoa vai ter ou pequenas manchas nas mãos, na região genital, no rosto, no dos olhos, mas nunca 70%, 60%. Isso é bem raro. Mas ele foi um caso infeliz em que tinha muitas manchas. E tem alguma parte do corpo que é mais comum a gente ver? Não, qualquer área. Bem aleatório mesmo. Bem aleatório. É importante você saber que quando você tem os pelos ainda pretos, escuros, dentro da lesão branca, mancha branca, o prognóstico é melhor, ou seja, tem mais chance de repigmentar. Quando a mancha é branca e os pelos já estão brancos, o prognóstico é pior, vai ser mais difícil de você trazer o pigmento. E em áreas que não tem pelo, mão e pé são áreas mais difíceis. E é uma área que está muito exposta, né? Rosto e mão é uma área mais difícil de tratar, não tem pelo ali e a repigmentação vem a partir do pelo, da unidade pelo-sebácea que a gente chama. Por isso que é tão difícil tratar mão e pé. E o Pedro também mandou uma pergunta aqui, pergunta para ela se isso dá mais em homem ou em mulher. Não, Pedro, não há predileção pelo sexo. Homens e mulheres são igualmente afetados. Não tem, vai dar mais em mulher ou mais em homem. E até a Janete estava contando para mim que até se eu tiver, nunca tive, não tenho, mas posso estar lá com 90 anos, eu posso também. Pode. E eu já tive um caso, 88 anos, lá no Rio de Janeiro, quando eu morava lá. E nesse Abriu caso, o quadro com 88 anos. E também foi questão mais emocional ou também por causa da idade tem alguma coisa que afeta? Ela tinha perdido o marido. E é tão difícil, né? Para esses idosos que conviveram a vida toda, né? Juntos, é muito difícil. Olha só, então é algo que a gente pode não estar convivendo, mas pode ser que você esteja, pode desenvolver ainda, né? Sim, 1% da população mundial tem vitiligo. Qualquer um de nós, em qualquer fase da vida, pode abrir o quadro, né? E eu queria saber se tem tipos de vitiligo também. Tem, basicamente 2 tipos do ponto de vista clínico. O segmentar, que pega um segmento, é uma faixa inervada por um nervo, então só a lateral da perna, só a lateral do rosto, só a lateral do antebraço. Esse é mais raro e tem o prognóstico melhor, é mais fácil de tratar. E tem o generalizado, que não quer dizer em todo o corpo, mas que aleatoriamente surge em qualquer parte do corpo.
desde poucas áreas afetadas, só as mãos, só as pálpebras, a bastantes áreas. O vitiligo, geralmente, eu esqueci de dizer, ele é simétrico, por causa da nossa embriogênese, ele é simétrico. Então, geralmente, quando eu tenho a direita, eu tenho a esquerda. Entendeu? Sim. Então, quando eu tenho no pé, eu vou ter no outro. Quando eu tenho de um lado da genitália, eu vou ter do outro. Quando eu tenho num cotovelo, eu vou ter no outro. Geralmente, ele é espelhado. E eu queria saber também se ele tem algum tipo de forma. Ele vai mais em formas, sei lá, mais um risco, ou em forma de bola? Geralmente ou começa em forma de gotas, gutata, né? Entendi. Redondinho. Aí vai aumentando para uma moeda. Geralmente é circular. Mas se eu me arranhei, como eu falei antes, eu me cortei, me escoriei, pode ficar uma faixa. A listrinha onde eu passei a unha, onde eu me arranhei com um prego, você tem o vitiligo naquela listrinha ali, sim. Naquela parte machucadinha. Né? E eu queria saber, eu perguntei uma coisa pra Janaína, eu queria que ela contasse pra gente, pra todos que estão ouvindo, que talvez seja mais uma dúvida de outras pessoas também. Sim. Eu comentei com ela que eu conheço algumas pessoas que têm e são tons diferentes. Eu perguntei pra ela se o vitiligo ele tem um tom diferente pra cada pessoa, mas na verdade não é isso, tem, né? Nós temos o mesmo número de melanócitos na pele. A pessoa de cor preta, o branco, muito branco, é igual. O que vai variar é a função. Então, a pessoa de cor preta, o melanócito está muito atuante, produz muita melanina, que é o pigmento, e na pessoa branca vai produzir menos. Conforme vai havendo a morte celular do melanócito, que é o vitiligo, né? A célula que produz pigmento vai morrendo, você vai perdendo cor. Então, essa aparência de ter mais ou menos cor é porque eu sou mais claro e o outro é mais escuro, mas é igual o processo. Vai morrendo o melanócito, a célula que produz pigmento, você vai perdendo a cor até ficar branco leite para todo mundo. De todas as cores. De todas as cores. Olha só. A gente tem um pessoal aqui também participando da live. A Lúcia Guerra mandou a seguinte pergunta. Bom dia. Sou portadora de vitiligo há mais de 25 anos. Nunca procurei tratamento. Estou com 62 anos. Sempre me disseram que no Brasil não há muito interesse em tratar essa doença. Sei que Cuba é referência mundial no tratamento dessa doença. Devo tratar ou é tarde? Isso não me afeta. Sou uma pandinha e aceito minha condição. Obrigada, Lúcia Guerra. Parabéns, Lúcia, pela sua autoestima, pela sua autoaceitação. Isso é um processo bastante doloroso para muitas pessoas e você é uma pessoa privilegiada de se aceitar assim, e não tem por que não, né? Esse lance, esse mito de Cuba ser referência não é verdade. Agora a Venezuela está propagando isso também, de que eles estão produzindo um tratamento que cura. Eu, quando comecei a estudar dermatologia, eu acreditava nisso, porque eu sempre ouvi que Cuba era referência e fui aprender com os meus professores que isso nunca aconteceu. Há muitos medicamentos no mercado, principalmente na web, se você procurar, que não tem comprovação científica, a melanjanina é a mais conhecida e tantos outros, que só vão tirar dinheiro da pessoa. Não existe cura, nunca é tarde para tratar, mas quando está começando, como nós dissemos aqui, com manchas pequenas e ainda começando a perder o pigmento, é muito melhor, né? Quando você tem pelos escuros dentro da mancha clara, é muito mais rápido a sua resposta. Nesse sentido, mas não há cura e isso não é verdade. Olha só. Há tratamento, sim. Há tratamento, mas não há cura. Não. Né? É um controle, na verdade, isso. Né? Olha só, minha filha já nasceu com vitiligo na virilha, 2 anos depois apareceu no joelho. Tem esses casos também, Janaína? É muito raro nascer porque é uma doença adquirida. Talvez algumas semanas depois, isso não é comum, né? Mas pode acontecer, sim. E tem tratamento para o bebê também. Tem medicações super seguras. Eu até ia perguntar isso pra gente encerrar aqui na nossa pergunta. O tratamento, você falou muito que não tem cura. A gente sabe que tem um controle, a gente pode tratar, mas assim, é um tratamento que é pro resto da vida, ou você é de tempos em tempos, e a questão emocional também, vocês indicam além de algum medicamento, a questão do trabalho com psicólogo, algo assim? Sim. Por que não tem cura? Porque depende do sistema imunológico e do sistema nervoso central e periférico. Depende da minha regulação emocional, da minha imunidade. Isso é muito variável. Cada dia a gente está de um jeito, né? A vida é dinâmica. Sim. Então, às vezes o indivíduo está estável há anos, acontece alguma coisa. Um Covid pode desestabilizar as lesões de vitiligo, né? Então, a gente sempre começa com pomadas,
Há pomadas baratas, à base de medicações que vão inibir a inflamação, aquela morte celular da célula que produz pigmento ali local, com pouquíssimos efeitos colaterais, algumas assim praticamente não dão. Ele demora a responder. Eu brinco assim com o paciente: você vai usar pelos primeiros 3 meses, vai achar que nada está acontecendo, porque o melanócito ele não se reproduz facilmente, igual o neurônio. O metabolismo é bem lento da célula, então você vai levar meses para começar a ver resposta. E tem pomadas que a gente mantém por anos, sem nenhum problema. A única contraindicação é ter ferimento. Se machucou na lesão de vitiligo, não pode usar. E até bebês podem usar, na face, na região genital, há pomadas muito seguras. Há também a fototerapia, que é mais difícil, você precisa estar numa capital para você ter acesso. Os serviços universitários que têm dermatologia, todos têm uma câmera de UVB, Narrow Band, que é uma faixa do espectro da luz, né, ultravioleta, e você se expõe 2 a 3 vezes por semana. A resposta é excelente. Existe a fototerapia portátil, que o paciente compra, adquire e faz em casa. Tem que ser orientado por um dermatologista para não haver queimadura de novo. Existe um laser específico para o vitiligo também, e uma outra alternativa, aquele vitiligo que eu falei segmentar, que é mais raro, que pega só uma faixazinha do corpo, responde extremamente bem a transplante de melanócito. Então eu pego os melanócitos, por exemplo, atrás da orelha, quando eu não tenho vitiligo ali eu sei que está funcionando, porque está produzindo pigmento, e transplanto para dentro de uma mancha branca onde eu tenho vitiligo. Existe o transplante de melanócito, que os resultados são excelentes também. É bem tranquila a cirurgia. Mas são num opções, extremo, né? Você começa com as pomadas anti-inflamatórias, tem umas que você usa por curto prazo, outras você mantém por anos. A resposta em geral é muito boa. Aí existe também o laser, a fototerapia em cabine, né? O UVB Narrow Band em serviço com o dermatologista ou clínica de dermatologia. Cuidado que há cabines que são proibidas pelo Ministério da Saúde em todo o Brasil, no sentido de bronzeamento artificial. Isso é cancerígeno, isso já está suspenso. A pessoa vai ficar bronzeada e vai aumentar muito a incidência de câncer numa certa idade dela, né? E mais raramente, é uma coisa pouco acessível porque é onerosa, o transplante de melanócito em último caso. Então tem várias opções. Várias opções, a gente vai escalonando. Não respondeu a isso, vou para aquilo, não respondeu, mas tem tratamento sim. E, em geral, a resposta é boa. Olha só, a gente tem mais aqui um pessoal participando. Tem muitas pessoas que confundem, né? Olha só. Oi, bom dia. Eu tirei algumas manchas pequenas da mão com suco de limão. A Rosa Padilha lá da Vila Nova, ela até mandou uma foto aqui da mão dela, olha, Janaína, e ela colocou assim: eu também tenho o hábito de tomar suco de limão com água, sem açúcar. Tem manchas que na verdade as pessoas confundem, o vitiligo ele não sai, né? Cuidado com o suco de limão, porque ele causa uma fitoplanta, luz, dermatite, inflamação da pele. Então, bergamota, mimosa, abacaxi, laranja, limão, são furocumarinas e elas têm substâncias que todo verão eu atendo isso, até aqui no sul. No Rio de Janeiro eu atendia muito mais. Fez uma caipirinha, comeu um limãozinho na beira da praia lá no Camarão, passou a mão assim na perna, secou a mão num pano e foi pro sol. A pessoa faz uma fitofotodermatite horrível, uma queimadura, que a substância do limão, dessas frutas cítricas que eu citei, ela vai ser ativada na pele com a luz solar. Aí há uma reação que é a bolha. Já vi paciente no CTI, no Rio de Janeiro, por queimadura extensa, era laranja. O cara limpou um laranjal e depois espremeu e não teve acesso à lavagem, não foi a uma bica, ficou no CTI. Cuidado com isso não é encorajado, não deve ser encorajado, tá? Usar suco de limão. Não sei que mancha você tinha, mas isso não trataria o vitiligo, pelo contrário, favorecia uma potencial queimadura. E o vitiligo fica mais grave após uma queimadura. Até o pessoal mandou ali também, bom dia, tenho manchas vermelhas no rosto. O pessoal confunde muito e tem medo até, né? Porque o vitiligo, quando você começa a receber algum tipo de mancha que não tinha antes alguma parte do seu corpo, você também pode achar, já fica imaginando, ele pode ser, mas na verdade não, ele não começa a ficar vermelho, né? Ele começa com um outro tipo de tom.
vai perdendo pigmento, a sua cor normal do seu rosto, por exemplo, se é vitiligo no rosto, você vai perdendo, vai clareando até ficar branco. Essa mancha vermelha deve ser outra coisa. Procure um dermatologista para você ter um diagnóstico, tá? E é bem isso que eu falo. É importante você sempre procurar um profissional que saiba, que entenda e que é profissional naquele segmento, exatamente, né? Porque assim, também do nada não começa a sair algum tipo de mancha, né? É bom a gente também ficar atento e ver o quanto antes, né? Janaína, te agradeço imensamente sua presença. Eu que agradeço. E venha sempre aqui, logo a gente traz novamente. À disposição. E seja bem-vinda e obrigada por tirar esse tempinho também. A gente sabe que a agenda também é corrida. E para falar sobre esse tema tão importante, né? Que muitas pessoas não conhecem, não sabem. E a gente sabe, ainda tem que desmistificar essa questão, que tem muitas fake news ainda a respeito desse tema, muitas fake news, né? Muitas promessas milagrosas, né? Extorquindo as pessoas, que tem a cura, que tal coisa. Então procure um médico dermatologista. Se você tem dúvida que você possa estar com vitiligo. E se você decidir tratar, porque como eu disse, isso é uma opção, né? Se você está bem com as suas manchas, como disse aquela senhora, né? Sim. Tudo bem, é opcional. Mas se isso tem um impacto negativo na sua autoestima, procure um dermatologista o quão cedo vai ser melhor o seu tratamento, né? Bacana, mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada a todas, um ótimo dia, uma ótima semana. Obrigada, agora 8h50, a gente vai para um rápido intervalo, mas a gente volta já já.